Opa, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você tem todas as notícias do BBB 22 e do mundo dos famosos. Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui você tem a cobertura completa de tudo que acontece. E hoje rolou aquele joguinho que a gente adora, o jogo da discórdia, e eu vou mostrar ele completo pra você a partir de agora. Todos com o repertório atualizado para encarar mais um jogo da discórdia? Vocês viram, temos 3 opções de flecha: manipulador, traidor ou medroso. Primeiro, por favor, o nome, Scooby. Ô, Lucas, traidor. Bom, eu acho que o Lucas não traiu a mim como jogo, não, porque eu nunca fui um aliado dele como jogo. Tanto que eu falei que já que não seria nenhuma surpresa pra mim ele ter votado em mim. Tipo, tudo bem, tá tudo certo. Teria sido ótimo, ok, se ele tivesse falado, não, votei em você, outros motivos. Ele botou alguns motivos, outros até depois que acabou ao vivo. Que já vou começar com um deles, que foi... não, porque vocês estavam armando de votar em mim. Eu nunca fiz isso na vida, então você já se baseou no fundamento falso. O outro numa noite anterior, ele tava me abraçando, tirou foto comigo pro feed, fez questão de ficar olhando pra mim e conversando comigo e falando várias coisas. Ele se colocou num lugar, né, além do que só o educação, cumprimento e tudo mais. Então, quando ele foi falar algumas coisas pra mim, que era mais sobre o meu pessoal, não só sobre o jogo, achei que você podia ter falado comigo ou me perguntado ou tentado entender o porquê eu lidou desse jeito aqui dentro do jogo. Você falou que eu sou um cara forte e que, ao mesmo tempo, eu sou um cara que faço descaso com o jogo. Bom, todas as provas dei tudo de mim. Sou um dos caras que mais ganhei provas aqui. Então, acho que isso não é descaso com o jogo. E nas relações também pessoais, acho que algumas pessoas sabem como eu fui um cara que me dediquei nas relações pessoais e criei relações profundas e fortes com várias pessoas aqui. Indiquei pessoas, por exemplo, que saíram. E eu acho que, no geral, isso é dar valor ao jogo. Porque se você está falando dar valor ao jogo como a forma que eu lido aqui, eu acho que você está confundindo forma leve com descaso do jogo. Descaso do jogo tem outras coisas aqui e nem por isso eu julgo ninguém. Como, por exemplo, descaso com o jogo, na minha opinião, é perder estaleca doidado. Porque aí você já envolve o coletivo. Porque depois você não tem tanto dinheiro pra dar na xepa, por exemplo, aí você tá afetando o coletivo, na minha opinião. Como eu, por exemplo, as 2 vezes que fui pra xepa, uma vez eu dei 1.000, a segunda eu dei 1.200, outra eu dei 1.800 e teve pessoa que deu 200, deu 300. Mas eu nunca me incomodei com isso, porque eu acho que isso é um problema de cada um e cada um lidar do jeito que quiser. E também não vou julgar, só tô dando exemplo do que isso é um descaso pra mim, entendeu? Ou um outro descaso é o que você fez. Você não se baseou num fundamento verdadeiro, você se baseou num fundamento falso e falou, chegou ali na sala, depois chegou ao vivo e falou, não, e tem isso também, vou votar em você, sendo que você é um cara que me chamava de padrinho, falava que você é um cara que escolheu no dia que você tava sozinho na sala, eu resolvi ele te fazer companhia. Você se abriu sobre coisas pessoais da sua vida que acho que até então você não tinha desenvolvido com ninguém. E eu acho que a gente tinha uma relação a mais do que só a educação. E pra mim, foi isso que me pegou. Valeu, tchau. Calma, Scooby. Mais as 2 Por favor, Não, é uma o Lucas flecha só. pode responder, se quiser. Pode. Então, meu voto ontem foi baseado... Uma breve resposta, por favor, Lucas. Bem direto. Gosto muito de você, continuo gostando muito de você, mas o meu voto foi extremamente estratégico. Tenho um carinho, mesmo você não tendo mais carinho por mim, eu tenho um carinho muito grande por você, Scooby. O estratégico eu entendo, já te falei. Beleza, é só Eu isso. achei que a forma que você falou... Mas eu tenho muito carinho por você. É isso que eu quero que você não esqueça. Você disse que a Lina é? Manipuladora. E vou explicar o porquê, no meu ponto de vista, eu acho você manipuladora em algumas situações. Você é uma pessoa muito forte, com causas muito fortes. Então, a sua palavra tem muito poder aqui dentro. E você é uma das pessoas que eu mais gosto de conversar, porque você acrescenta muito nas conversas. Você tem muito conhecimento sobre os assuntos mais diversos e assuntos com os quais, às vezes, a gente nem tá acostumado a debater. Então, eu acho isso foda pra caralho. Mas em algumas... Por favor, Gustavo, vamos tomar cuidado com a linguagem. Foi mal. Acho muito massa. Mas em algumas situações, você com esse poder, você tem que saber que as suas palavras você tem que ser muito responsável com as suas palavras. Então, eu vou dar um exemplo concreto que aconteceu na semana passada, no mesmo jogo da discórdia, onde você levantou uma bandeira muito forte pra cima da outra pessoa, no caso do DG, que eu acho que não condizia com as atitudes dele. E isso tem que tomar muito cuidado, porque nesse jogo as palavras têm muito poder. E pintar um cenário
que às vezes não existe, muitas pessoas podem comprar o seu discurso como existente e gerar um problema ainda maior. Então, naquele caso, aí eu vou dar, talvez manipuladora nem fosse a palavra mais exata, mas você poderia manipular opiniões, né, de pessoas que estão fora do programa a pensar de uma forma, de um problema e gerar um problema para uma pessoa que não existia. Que ao meu ver não existia. E eu acho que ao ver da maioria não existia. Então é isso, Tadeu. Esse é o meu argumento. Que é... Tá bom, Lina, pode responder se quiser, brevemente, por favor. Eu acredito que não seja isso exatamente que tenha acontecido, porque em nenhum momento eu fui taxativa em relação ao DG. Na verdade, eu expus uma situação, que é a forma como eu vi a situação e a forma como as alianças estavam se construindo. E eu percebi isso, não sozinha também, como outras pessoas na casa também trouxeram essa situação, onde essas alianças construíram essas redes e essas redes estavam levando para um caminho. Em nenhum momento fui taxativa em relação ao DG, em nenhum momento eu disse de uma roupa que lhe cabia ou não lhe cabia. Por isso, inclusive, no outro dia, no raio-x, eu fiz questão de reforçar e reiterar isso, porque eu sei do peso de que, se isso fosse taxativo, o peso que isso teria com o DG lá fora e também aqui dentro. Porque eu sei que as palavras, ela têm muito poder e por isso eu preciso ser responsável com o que eu digo. Obrigado, Lina. Obrigado, Gustavo. Vou dar manipulador, na falta de um adjetivo melhor, para Gustavo. Acredito que desde que ele chegou aqui, realmente nunca se falou tanto em movimentação de jogo. Isso acaba que meio que influencia as outras pessoas. Não tô falando no sentido literalmente negativo, tá? Entenda. Não necessariamente no sentido negativo, mas acaba que as opiniões, as falas meio que influenciam as pessoas e elas se deixam ser manipuladas por isso. E acabam tendo atitudes ou determinadas condutas que eu, particularmente, não é o meu estilo de jogo. Porque todo mundo aqui sabe qual é seu estilo de jogo. Não é diretamente uma crítica, não é diretamente uma alfinetada, é só basicamente isso. Eu não teria como dar traidor pra ninguém aqui, afinal de contas aqui eu não tenho atrito direto com nenhuma dessas pessoas aqui, não teria como dar medroso pra nenhuma dessas pessoas aqui. Afinal de contas, quem tá aqui sentado não é medroso, porque só a gente que tá aqui sabe realmente o peso, a pressão que é estar aqui. Eu, particularmente, já fui chamada aqui nesse jogo da discórdia de figurante, como uma pessoa que tem medo de se posicionar, já fui chamada de tudo isso, mas a minha vida, ela é um posicionamento. Se eu tô aqui agora, é porque a minha vida sempre foi de resistir. Licença, Vini, desculpa, você tem que falar agora da pessoa que você espetou com a flecha. Tá, então, perdão. É porque eu tava indo pra outro assunto. Mas é isso, basicamente vou dar manipulador a Gustavo na falta de um adjetivo melhor, porque se realmente esse jogo da discórdia aqui, ele tá meio difícil pra quem não tem atrito direto com todo mundo aqui. Então, na falta de um adjetivo melhor, que seria melhor dizendo influenciador, vou dar manipulador pro Gustavo. Eu sei que não é adjetivo, mas eu não me considero manipulador, porque se eu fosse manipulador, eu teria conseguido escapar da votação semana passada. Então, eu me considero um despertador, porque algumas pessoas já chegaram pra mim e falaram que se acordaram pro jogo depois que eu cheguei. Eu me senti até feliz com isso. Se eu servir pra alguma coisa, se eu sair amanhã, eu servir pra alguma coisa. Vou falar sobre o Pedro e eu vou usar manipulador também por não achar um adjetivo melhor entre os que estão aqui. Mas ontem aconteceu uma situação comigo que me incomodou muito em relação ao que o Pedro estava falando em resposta ao voto do Lucas. E aí eu fui tentar explicar a situação e eu estava dizendo que para muitos estar aqui é uma coisa muito grande, que talvez esteja acima de qualquer coisa, de qualquer vontade que a gente tenha. E ele levou a minha fala para um lugar de que passar por cima de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. E isso me incomodou, porque de certa forma você pegou a minha fala e manipulou ela de uma forma que tornou ela negativa. E não era isso que eu queria dizer. E isso também me fez lembrar de outra situação que nós tivemos e que também naquela situação você pegou algumas palavras que eu trouxe e transformou em outra coisa, falando que eu tinha um certo interesse em me aproximar do DG ou coisas nesse sentido. Então eu acredito que em algumas situações em que você está muito nervoso, muito agitado com aquilo que você está falando, você acaba escutando o que quer ouvir e pega essa fala e reproduz de uma forma que se torna negativa. Então isso me afetou diretamente, eu fiquei muito mal realmente, porque na verdade eu não queria dizer passar por cima de nada, porque acredito que eu sou uma das pessoas que mais fala sobre
seguir os seus valores, princípios e caráter acima de qualquer coisa aqui dentro, não passar por cima de nada disso. Então, quando eu disse acima de qualquer coisa, é de vontades que a gente tenha de estar com pessoas que a gente gosta, de estar fora daqui, como você mesmo já tinha dito. Não passar por cima de qualquer coisa, que não foi isso que eu quis dizer. E é isso. Então, primeiro também já entendi, tanto que eu até falei com a Alina hoje, eu falei, cara, quando ela começou a falar, eu fiquei calado, porque eu entendo que é um jeito dela. Você falou gritando, se você depois vê nas imagens, como você, eu já respeito, já entendo também, se for que é pelo jeito e tal da sua vida. Não entendo que seja agredido nem nada, mas você falou exatamente essa frase. Desculpa, mas é que você falou passar por cima de qualquer coisa. Não falei isso. Não, falei estar aqui acima de qualquer coisa. Estar aqui acima de qualquer coisa. Qualquer coisa é disso. Isso. Tudo bem, estar acima de qualquer coisa. Você falou exatamente essa frase. Estar aqui acima de qualquer coisa. Qualquer vontade que eu você virei tenha. e eu só falei a mesma não frase falou. que você falou. Você falou assim, eu não tô aqui pra Pois passar, eu não estou passar. aqui acima de qualquer coisa. Não, você não falou quero isso, ficar aqui Pedro. acima Você de não qualquer falou coisa. isso. Você falou passar em cima de qualquer coisa. E eu não tava falando passar. bem, porque estar acima não significa passar por cima. Tá São bom. coisas completamente Então distintas. tá bom, você falou então. Então tá bom, consertando, você falou, eu quero estar aqui acima de qualquer coisa. Eu não quero estar aqui acima Eu não de estava qualquer falando coisa. única e exclusivamente sobre mim. Eu estava falando sobre a justificativa do Lucas, sobre a vontade que algumas pessoas têm de estar aqui acima de qualquer Você coisa. falou de estar acima de qualquer coisa, eu só respondi. Eu não estou a fim de ficar aqui Mas você acima não de qualquer falou isso. Você pegou a minha palavra e transformou em uma outra coisa. Não, é que eu só falei Tá acima de qualquer coisa. Você consertou. Eu te dei o direito de consertar. Na hora que eu falei, tudo bem, mas eu não estou a fim de repetiu estar aqui algumas acima de qualquer coisa. Aí você falou assim, não, você foi e se consertou. Foi só isso. Tá bom. Eu vou pegar um manipulador, vou dar pro Arthur. Seguinte. Cadê ele? Ali. Eu te acho, eu falei pra você, vou agora falar só sobre jogo, tá? Como pessoa sabe que eu adoro muito você. Vou usar um exemplo concreto. Eu acho que você, em alguns momentos, gosta de usar palavras e situações a seu favor. E mesmo assim, de uma forma muito coerente, consegue manipular e continuar sendo coerente. Porque, por exemplo, eu vou usar um exemplo que aconteceu com nós dois, que foi quando você voltou para da Resistência e você escutou que eu tinha ido pro quarto comemorar com Laís que você tinha saído. E, de fato, eu fui comemorar porque você, na nossa idealização, se fosse líder, poderia indicá-la e eu, como uma pessoa que joga também, que pensa estrategicamente aqui dentro, idealizei que você poderia votar nela e tirar uma aliada minha daqui do programa. E aí você pegou uma parte do que escutou e aí no meio da sala ele começou a falar sobre isso com muita gente. E inclusive em muitos momentos tu falava isso direcionando para outras pessoas. Tipo, ela falou isso. E aí tu retrucava o que eu falava para outras pessoas. Então assim, você consegue pegar uma parte do que você não escutou no todo e consegue usar aquilo a teu favor para convencer outras pessoas de que aquilo que tu pensa é o que aconteceu. E na nossa relação especificamente, eu acho que aquela situação não poderia ter acontecido. Eu acho que você poderia chegar pra mim, Eslovênia, aconteceu isso. Foi isso mesmo? E você não fez. Da mesma forma que muitas vezes aconteceu ao contrário e eu fui até você em particular, falei, Arthur, aconteceu isso, você falou isso e você, não, Slo, eu não falei assim. E eu acolhi por termos uma relação que eu acredito que é muito construtiva. E ali fora eu não achei. Então pra mim você foi manipulador, porque você naquele momento usou de uma coisa que você não escutou num todo pra fazer outras pessoas acreditarem naquilo que você achava que tinha acontecido e que não foi. Tá. Posso responder, Tadeu? Por favor, Arthur. Bom, em primeiro lugar, eu já te pedi desculpa lá por não ter falado com você em particular. De fato, eu deveria ter falado em particular com você. Eu não peguei uma parte do que eu ouvi. Eu peguei tudo que eu ouvi e falei com você. Não foi uma parte. Eu escutei o todo, peguei uma parte e quis manipular. Eu falei tudo que eu ouvi e fui falar pra você. Deveria ter falado no particular, concordo com você. Resolvi falar ali. Ali eu não tava tentando convencer ninguém sobre alguma coisa. Até porque não era um assunto onde eu tinha que convencer ninguém sobre algo. Eu estava falando, eu apenas soltei de maneira equivocada, não foi só com você, o que eu tinha escutado que me machucou por ser uma pessoa, você ser uma pessoa que eu gosto. Então, se é uma pessoa que eu gosto, que eu acabei de sair de uma prova que eu fiquei 21 horas e a pessoa entra no quarto comemorando, foi uma parada que me machucou e me incomodou. E a minha maneira de expressar isso não foi a melhor maneira, que foi, tipo, te dando jogando ao ar, te dando uma alfinetada. Ali na frente de, sei lá, tinha umas 3 ou 4 pessoas, não tinham várias pessoas. Arthur, naturalmente, talvez sem perceber, você quer sim convencer as pessoas da tua ideia. Não tô falando que isso é certo ou errado, tá? Mas você naturalmente faz isso. Mas me dá um Em exemplo. alguns momentos, eu acho muito...
acabei de citar. Então, mas não tava convencendo ninguém de nada, pô. Mano, a gente tava nem da conversando mesma sobre forma isso. que você expõe o que você acredita que deveria ser pra mim. E, Jovinha, eu escutei isso e eu falei, não foi só isso. Foi isso. E você continuou falando, porque foi isso. Quando você disse pra mim que tinha escutado tal coisa, eu falei, calma, não foi isso. Eu falei, isso aqui. Mesmo você falou, tudo bem, mas aquilo que eu escutei, eu pensei isso. Não é PA. Isso E teve outra hora que eu falei, mano, não fale com o PA, fale comigo, porque aqui você fala coisa que é comigo, Mas onde entendeu? tá que a parte que eu tô tentando convencer alguém? A parte que você expõe isso e fica questionando pra pessoa, não é? Você quer a aprovação dos outros, pô. É sim. Não então, concordo, assim, naturalmente, tudo bem. Bom, desculpa por ter falado na frente de outras mas quando a pessoas, gente tem que aqui mas colocar eu uma não tava coisa, tentando aquilo pra mim você convencer conseguiu ninguém. de uma forma, talvez sem perceber, querendo manipular as pessoas de uma situação que não aconteceu. Depois você entendeu que não foi aquilo, ótimo. A gente se desculpou, porque eu também me coloquei no lugar de uma pessoa que não queria machucá-lo. Foi extremamente jogo. E depois que eu comemorei com ela, eu falei, pô, amo aquele menino, mas é jogo. Eu falei isso no quarto, que foi a parte que você não escutou. Mas independente disso, eu acho que na situação, naturalmente você, como jogador, como pessoa, você assim, não é ruim. Mas você quer sim. Mas você porque falou que as eu peguei pessoas... parte do que eu ouvi e falei, Não, você... eu peguei Tá tudo que eu bom, ouvi. então, tá, ó, outro vai manipular. Você pega as minhas Manipular o quê? palavras, Mas você falou, pega as minhas essa foi a sua palavras frase, de forma Lô. que tu ainda quer estar certo. Essa foi as suas então bora. palavras. Tá bom, então eu não peguei a parte, peguei tudo que você escutou. É isso, Pronto, esse é o tudo certo. que escutou. Então, Isso é o mesmo certo. assim, tudo que escutou, eu expliquei o todo. E mesmo assim, Eu já lá, te pedi você... desculpa. Não tô dizendo que eu tô certo, já Não, pedi tudo desculpa. bem, desculpamos já, mas é uma coisa que teve que ser frisada. A gente tem que colocar aqui uma flechinha em alguém. Então, naturalmente, eu acho que você tem que convencer as pessoas de algo que você acredita. E não é que tá errado ou certo, mas em alguns momentos, por favor, escute um todo pra poder se posicionar. Isso pra mim, perante a mim, que é uma pessoa que lhe admira pra caramba aqui dentro. Ok, Slow. Obrigado, Arthur. Cadê? Eu até tento mudar aqui, né? Não bater na mesma tecla, mas como a mesma pessoa fica batendo na mesma tecla em votação comigo, então vamos bater na mesma tecla na discórdia também. Manipulador, Arthur. E eu concordo em muita coisa que a Slow falou aqui a respeito dele. E tem vários outros pontos que eu posso falar, tá? Que você falou, me dá mais exemplo. Eu tenho vários. Inclusive um aconteceu ali agora. Primeiro vamos fazer na ordem. Eu acho que ele tenta sim manipular os meninos a favor sempre dele. E a partir do momento que isso não favorece ele, ele vai lá e quebra aquela aliança. Porque não favoreceu ele. Por exemplo, o Lucas. O que aconteceu? Eu estei na sala ali ontem que eu nem sabia. O Lucas vai lá tentar no quarto, o soldado do alto nosso, pra ele tentar articular alguma coisa que beneficie ele ou algum amigo próximo dele. E não consegue. Aí ele vai lá, quebra a aliança com a pessoa. Entendeu? Pra mim isso é manipular as pessoas aqui. De novo você tá falando sobre o que você não sabe, mas vai lá. Tudo bem, foi o que eu escutei. Tá? Mais um jogo da escola você falando algo que você não sabe, mas vai lá. Tá, outra coisa que eu escutei agora e que foi ali na minha frente. Tava conversando com a Alina, inclusive eu estava do seu lado. Você estava falando sobre pessoas que jogaram sozinha. Várias pessoas. Deu exemplo do Dourado, deu exemplo da Juliette, deu exemplo... Pessoas que ganharam o bebê. Ponto. Pessoas que ganharam o bebê. E aí você Eu que tô colocou nessa manipulando, né? posição. Eu que tô me manipulando. Sim, aí você coloca... Porque tudo que você fala, inclusive, várias coisas que tu já falou aqui, se tu fala de uma forma e depois tenta colocar de outra forma pra você soar melhor lá fora, talvez, mas tá vendo o que tá acontecendo aqui dentro. Comigo da discórdia, como tu falar comigo, mas não foi só comigo, foi com a Slow, com o Vini e com a Jade. Tu já falou assim, eu já voltei 3 vezes no paredão. Tu quer ir comigo? Não sei o que, tu desse Nada, não Tu falou ali não na foi sala. nada disso. Tu falou na Eu sala. falei, Sabe você o que eu quer ir falei? comigo? Eu Não. falei essa frase? Não, essa frase... Mas você acabou de falar, você tá Nesse manipulando, porra. Eu que sou manipulador? Sim, você é manipulador. Tá bom, E aí você vira e fala assim, já voltei de 3 paredões. Vai assim, tipo assim, se achando foda. Que eu queria ter falado no jogo pessoal passado e não falei. Entendeu? Então assim, tu tenta manipular de alguma forma. Aqui dentro, que a gente vê toda hora, e lá fora, com o público. Você vira e fala, tô jogando sozinha aqui e com o público lá fora. Eu acho, pô. Esse é o que eu acho. E o que eu não acho, que tem várias pessoas do seu lado. Não. A partir do momento... É só você perguntar pra eles quantas vezes eles toparam jogar junto comigo. A partir do momento que eles não vão na sua onda aqui, aí tu vai lá e quebra a aliança. Talvez é por isso que tu acha que não tem pessoas te protegendo aqui dentro. Eu acho engraçado que no ao vivo você adora dar um show. Fora do ao vivo você quer conversar e quer baixa a bolinha e quer Eu falar estou sobre falando outras justamente o que a coisas. gente falou ali. Engraçado. Eu estou colocando Você se transforma público. no ao vivo. Acabou o Tu show? convive comigo? Tu convive comigo? Não, mano, você se transforma no Tu ao vivo. convive comigo pra saber se eu me transformo só aqui? Não, eu tô vendo, pô. Tá vendo? Tu convive comigo Não, eu todo tô vendo lugar. aqui, você se transforma Só no com ao esses vivo. 2 olhos aqui agora, meu querido. Ali dentro você não sabe o que eu faço. Graças. Entendeu?
E é assim, eu sou assim o tempo inteiro, eu jogo o tempo inteiro, tu que não vem. Ou se faz de cego. Eu tô falando de jogo, pô. Ou se faz de cego. Falei de jogo. Tá fazendo de cego, Arthur. Manipulador aqui dentro e tendo manipular lá fora também. Deve ser. Eu espero que eles enxerguem em algum momento isso. Aham, com certeza. Falou um monte de coisa, falou e não disse nada. Continuou manipulando, botou palavras na minha boca. E sobre o Lucas, sobre romper a aliança com o Lucas, na hora que eu for falar dele, eu vou falar tudo o que eu acho. E aí você vai ouvir. Você, mais uma vez, no jogo da discórdia, você tá falando sobre algo que você não sabe, mais uma semana. Aí tu sempre você falando sobre algo que você não sabe. Tá na minha vez de responder. Tu já percebeu? Tá na minha vez de responder. Você tá falando coisas que você não sabe, que você não... Você não sabe. Você tá falando... Você que sabe aqui. Você sabe tudo Você aqui. tá falando sobre a minha relação com o Lucas, que você não sabe. Que eu escutei. Que você não sabe o que aconteceu. Você nem sabe que a gente conversou. Foi dito na sala. Tá gravado. Entendeu? Que bom que tá gravado. E eu conversei com o Lucas também. Então tá bom. Então na hora que eu for falar, você escuta. Ok. É isso. Mais uma vez você tá falando sobre o que você não sabe. E outra coisa. Começou a falar aí, manipulou frases que eu não falei. Vem comigo no paredão. Nenhum momento eu falei isso. E quando eu tava conversando com a Lina sobre jogar sozinho, isso é como eu me sinto. Eu me sinto. E primeiro, a conversa não era nem com você, era sobre eu e Lina. Eu estava no meio da conversa também. Não, em nenhum momento eu me dirigi a palavra a você. Ah, mas eu tava conversando com ela, somente com ela. Em nenhum momento eu me comparei com alguma ganhadora ou eu me coloquei no lugar de ganhadora. Como Eldorado e Juliette que ganhou jogando sozinha aqui dentro. A gente tava falando sobre estratégias de jogo, sobre estratégias, sobre não ter certo e errado. Não tem, eu não tô falando que é certo ou errado. A gente tava falando eu não tô falando sobre... que é errado você jogar Aí, assim. deixa eu falar. Eu falei que era errado. Tá na hora de eu falar. Tá na palavra na minha boca. Tá na hora de eu falar. Tá na palavra na minha boca. Tá na hora de eu falar. Eu estava falando sobre não ter estratégia certa ou errada. E aí, dentro desse contexto, você tá tirando do contexto, eu disse Não tô tirando. Tá bom, tá gravado, o público já viu, não vou perder meu tempo. Aí, pronto, conversa o público mais uma vez, eles conversam também. É isso aí. Pronto, é isso. Tá Ok, gravado. vamos à próxima flecha. Eu vou usar não é essa palavra que eu gostaria de usar, porque não foi dessa forma que eu me senti. Eu acho que ele foi desleal comigo, mas Quem é como a não tem... pessoa? É o Lucas. Como não tem uma outra placa, eu vou ter que usar essa e eu vou explicar o porquê. O Lucas é uma pessoa que eu gosto, que eu me identifiquei de alguma maneira, senão não teria em nenhum momento a gente teria conversado. Quando a gente começou a conversar, o Lucas não tinha nada, ele estava no monstro quando a gente começou a trocar ideia sobre jogo. Eu senti que ele foi desleal comigo, porque em várias conversas que a gente teve uma especificamente que ele virou pra mim e ele disse que ele esperava que ele nunca se decepcionasse comigo. E eu disse pra ele que ele não iria se decepcionar comigo, que meu jogo era muito coerente. E ele disse, eu não tô falando sobre coerência, tô falando sobre lealdade. Eu falei, eu vou ser leal a você. Pra mim, ser leal, ser parceiro no jogo ou num relacionamento, não é sobre a gente cometer o erro. É sobre a gente pensar sobre aquela possibilidade e a gente dividir com o outro pensamentos e coisas que a gente tá achando ou tá querendo. Isso pra mim é ser leal. Eu acho que quando você teve uma atitude e você mudou de ideia e você chegou a pensar sobre, sondar, é você perguntar, pô, quem você tá pensando em votar? Ah, tá. Outra coisa é você falar, eu prefiro ir com tal pessoa. Isso já não é mais sondar, é você dizer qual é a sua vontade. Quando você faz isso, não tem problema você ter mudado de ideia, mas você poderia ter vindo conversar comigo, falar, irmão, seguinte, a gente tinha falado sobre uma coisa, mas agora eu tô pensando outra, tô num outro momento do jogo, tô num paredão, tô sentindo assim, assado, o que eu posso fazer? Eu tô com vontade de ir com ele e a gente iria dialogar sobre isso. Isso é o que eu acho que você deveria ter feito comigo. Quando eu descubro no jogo da discórdia aqui o que tinha acontecido, na segunda-feira depois do jogo da discórdia você não veio falar comigo, eu esperei, você não veio. Na terça você não veio e eu falei pra você, depois eu quero trocar uma ideia com você não veio. Na quarta, quando eu fui trocar uma ideia com você, que eu sentei do seu lado, eu falei, pô, e aquela história lá que o Eli falou do Thiago? Você falou, eu queria falar com você. Não, você não queria falar comigo. Se você quisesse, você tinha falado na segunda, tinha falado na terça, você tinha falado antes de eu ir falar com você. Então você não veio falar comigo. E ali eu senti que você foi desleal. Porque eu, até no almoço do Anjo, pra decidir quem eu ia levar, eu fui trocar essa ideia com você. Pô, irmão, tô pensando em fazer isso no almoço do Anjo por causa disso. O que você acha? Isso pra mim é ser parceiro, isso pra mim é ser leal. Eu não acho que você foi leal comigo na questão do Thiago. Então por isso... Arthur, você sentiu então como uma traição isso? É que é a palavra que mais se aproxima. Eu acho que ele nós me temos traiu. 3 palavras aí que a gente precisa encaixar no jogo, né? Me senti um pouco traído, sim, porque enquanto ele sabia que o Thiago era a minha prioridade, que eu queria salvar o Thiago de qualquer forma, ele de alguma forma ele estava sondando as pessoas para quem eles iam votar e dizendo qual era a preferência deles sem em nenhum momento trocar essa ideia comigo.
Então, por esse motivo, eu dei essa placa pra ele. É isso. Lucas. Então, gosto muito de você, falo abertamente isso pra todo mundo. Sondei, não vou mentir, sondei com Eli pra saber qual era o voto do outro quarto. Mesmo tendo uma ideia já que possivelmente seria o Thiago. Só que na mesma noite, na festa, eu comprei a briga com você. Falei, pô, tamo junto. Eu não sentia a necessidade de falar, porque eu já tinha comprado a briga com você de noite ali. Eu, você, Thiago e Gustavo. Se você se sentiu traído, eu quero pedir desculpa pra você. Quero pedir desculpa, porque em nenhum momento eu pensei em te trair, até porque a gente fechou de noite se comprometer no domingo todo de tentar uma articulação pra salvar o Thiago. E o Thiago concordou, e na verdade ele ia pensar se gostaria ou não. Então o que eu tenho pra falar aqui, desculpa se você pensou nisso, mas é que no meu coração, por ter fechado já com você, que a gente ia salvar o Thiago, eu me senti tipo, pô, mas tá de boa. Desculpa te interromper rapidinho, Tadeu, mas você entende o lugar de eu descobrir que rolou esse movimento que eu não sabia num jogo da discórdia, em nenhum momento você vir conversar comigo e falar assim, depois do jogo, pô, cara, não falei com você, não senti necessidade, aconteceu isso, em nenhum momento você veio conversar comigo. De repente foi uma falta de comunicação. Foi uma falta de comunicação, mas assim, eu não fiz nenhum movimento pra tirar o Thiago. Eu simplesmente... Não, em nenhum momento falei que você fez um movimento pra tirar o Thiago. Não foi essa palavra que eu usei. O que eu disse foi que você não foi só sondar. Você deixou claro a sua vontade que você queria ir com ele e você em nenhum momento dividiu isso comigo. Falou, cara, eu mudei de ideia, eu tenho vontade de ir com o Thiago. E aí, o que você acha? É porque como a noite a gente fechou que ia proteger o Thiago, porque ele é um seu aliado, pra mim não tinha necessidade. Se você tivesse só pensado nisso e não tivesse envolvido outra pessoa, tudo bem, um pensamento na tua cabeça e você poderia ter guardado. Como envolvi uma outra pessoa, eu acho que você acha que você deveria pedir conversar desculpa comigo. então, eu achei que não. É o que eu acho. Mas beleza, lealdade é isso. Eu entendo o seu motivo e peço desculpa, mas aqui a gente tinha fechado já. E só pra terminar, é o que eu já disse uma vez, com você na piscina, eu sou assim, nos meus relacionamentos. Eu não enterro as pessoas só porque as pessoas erraram comigo uma vez. Eu dou várias chances para as pessoas. Mas o que mais me chateou foi o fato de você não reconhecer em nenhum momento que você errou comigo. Se você em algum momento reconhecer ou achar que você errou comigo, você quiser trocar uma ideia comigo para que a gente possa ter um relacionamento, para que a gente possa voltar a falar, mano, eu tô sempre aberta. Eu não sou a pessoa que fecho e não dou segunda chance para as pessoas. Eu dou várias chances para as pessoas porque eu sou uma pessoa que eu erro. Então seria incoerente eu não fazer isso. Então basicamente é isso. Ô, Tadeu, só pra fechar, Lucas. Eu não ter ido procurar você, tipo, na segunda, terça ou quarta, é que especialmente aquele domingo e aquela segunda foi muito difícil eu ter votado no Eli por gostar muito do Eli. Então, realmente, eu dormi praticamente o dia todo, na segunda, na terça. Então, assim, eu não tava conseguindo encontrar um momento pra falar com você, mas você pode ter certeza que eu iria conversar com você, Arthur. Você pode ter certeza disso. Obrigado, Lucas. Valeu, Tadeu. Hoje eu vou falar do Arthur, porque eu acho que ele seja manipulador, mas eu acho que ele faz isso de uma maneira muito inteligente. Porque eu acho que ele manipula muito bem as ideias e principalmente manipula suas palavras, os pensamentos que você traz, que você constrói. Só que o que eu acho mais interessante é que você faz isso declaradamente. Eu não acho que você faz isso por debaixo dos panos. Eu não acho que você manipule de forma sinuosa, assim, sem querer fazer isso ou, tipo, disfarçando a situação. Como, por exemplo, quando você... E eu vou falar aqui, a partir das coisas que eu ouvi, porque, mais uma vez, eu acredito também que eu não tenho acesso a todas as informações, mas a partir das informações que você trouxe ontem e trouxe hoje, como, por exemplo, na sua relação com o Lucas, eu acho que é uma maneira de manipular a situação para fazer acordos que te convenham em determinados momentos, mas eu não acho que você faça essa manipulação sem que a outra pessoa perceba. Você estabelece acordos. E não acho também necessariamente que quando esses acordos acho que você quebra esses acordos ou quebra essas relações quando justamente há algo que quebrou os acordos que estavam ali feitos. E acho que isso faz com que você se movimente no jogo, procurando estabelecer essas redes, estabelecendo as suas ideias, mostrando as ideias que você quer construir no jogo com essas outras pessoas para a sua sobrevivência, e isso também mostrando que isso também pode trazer um benefício para todas as pessoas. Acho que você faz isso de forma declarada, acho que você faz isso de forma muito bem feita, e o que eu acho, e o que eu chego a admirar nesse lugar, é que você faz isso de forma transparente. Você fala o que você quer, você cumpre com os seus acordos.
que foi o que eu disse hoje mais cedo pra você. Que eu acho que é você não assume acordos ou compromissos que você não consiga cumprir. Que daí quando uma outra pessoa não cumpre os acordos que foram estabelecidos entre vocês, e você tem o direito de romper com essa relação. Então, nesse lugar, eu sinto que você manipula o jogo e sinto que sim, também. Pode ser equivocado do meu ponto de vista, mas eu sinto que a forma como você, às vezes, articula o seu pensamento, a forma a dar a entender que você está jogando sozinho, porque eu não sinto realmente, eu posso estar equivocada, mas eu não sinto que você joga sozinho. Eu sinto, muito pelo contrário, que você se movimenta pela casa, algumas vezes, buscando aliados ou aliadas com quem você possa caminhar junto. E onde você tenta estabelecer esses acordos, manipulando as suas ideias, ou manipulando nesse lugar de manipular mesmo, de mover as suas ideias para convencer essas outras pessoas. Não acho que isso seja ruim. Não acho que você faça isso de forma disfarçada, mas acho que você faz isso e acho que quando você traz isso pra fora, que você joga sozinho, querendo ou não, você acaba movendo uma situação que pode fazer com que pessoas lá fora te vejam sozinho dentro de uma situação que, na verdade, eu não vejo que você está. Primeiro é o seguinte, quando eu falo sobre mim, eu falo sobre o que eu sinto. Então isso não cabe nenhuma outra pessoa dizer se é ou se não é. Eu me sinto, a frase é, eu me sinto jogando sozinho. E por isso eu falo como eu vejo, então, se eu me sinto, é como eu me sinto. Se eu jogo com 10 pessoas, 100 ou sozinho, é como eu me sinto. Quando você diz que eu tô o tempo inteiro indo atrás de pessoas para ter aliados, quando você fala... Você se move. Eu me movo atrás de aliados. Se eu me movo atrás de aliados é porque eu me sinto sozinho, estou sozinho. Não estou porque se eu estou jogando com pessoas, eu não preciso me mover. Eu já tenho as pessoas e a gente joga junto. Mas as relações transitam também. Não, tudo bem, mas então em algum momento ou em vários momentos eu estou sozinho, porque se eu preciso me mover é porque mas eu não tô com ninguém. Mas em alguns momentos você também não está. Agora, o que eu queria te perguntar é, aonde está a manipulação na minha aproximação, por exemplo, com o Lucas? Porque se eu converso com ele e a gente estabelece um combinado, o combinado é de duas partes, não é? É porque eu manipulei ele. Por que é essa frase? Eu manipulei ele para ele estar isso mais uma vez. Não vejo isso, não estou colocando isso. Mas por que manipular? Não é simples. Porque eu acho que a gente se encontra, conversa e cria um combinado. Onde você cria situações, assim como todas nós aqui criamos situações para que a gente possa se defender. E eu acho que você faz isso muito bem e faz isso melhor ainda, porque você faz isso declaradamente. Você não disfarça para que a outra pessoa não perceba o que está sendo feito. Você mostra e evidencia, manipula a situação para que ela perceba. Né? Se eu chego pra ele assim, vamos jogar junto, vamos? Mas é a maneira como eu também estou manipulando as palavras para utilizar disso, para utilizar do jogo para dizer que você manipula a situação, ou utiliza da situação, utiliza os seus pensamentos, as suas ideias para convencer a outra pessoa a estipular um acordo entre vocês, porque esse acordo vai vir a ser benéfico, vai vir a ser benéfico para ambas as partes. Mas por que é sempre nesse lugar do convencimento? Por que é sempre nesse lugar da manipulação convencimento? Não pode ser os dois querem? Eu não tô convencendo mas ninguém. Qual é o problema de convencer uma outra pessoa de uma outra ideia? Mas é que nesse caso do Lucas foi uma coisa que aconteceu de forma mútua. Mas não precisei convencer ele. Não trouxe 1000 argumentos pra falar, não, vamos fazer, eu preciso de você. Que seja sobre isso. Mas você tá falando sobre isso, sobre convencer e manipular. Mas eu não tô falando que o convencimento ele seja uma coisa ruim. Assim como eu tô tentando te convencer do que eu tô pensando aqui agora. Eu tô tentando te convencer porque eu estou falando sobre o que eu sinto. Eu estou falando do que eu sinto a partir do que eu vejo. E estou falando isso vendo das outras situações que eu vejo, que a gente cria, que a gente manipula, que a gente desenvolve aqui dentro do jogo. Então, vamos colocar medroso no Eli. No jogo da discórdia da segunda passada, a gente teve uma conversa aqui de tarde. Você estava até passando para tomar banho, Arthur. E era sobre aquele assunto do Thiago. Então, assim, eu poderia ter levado o Eli para outro canto para você acabar não escutando. Mas como eu iria falar com você sobre esse assunto, eu deixei ele falar alto e tal. Aí acabou que resolveu, até comentei com a galera, pô, tá tudo resolvido, eu e ele. Aí no jogo da discórdia, ele vem e puxa esse mesmo assunto, sendo assim, que na minha visão já estava resolvido e ele tinha mais de uma pessoa para entrar em confronto. E ele acabou me puxando, falando algo óbvio que a gente já tinha conversado e eu não vi muita incoerência em falar que eu era incoerente. Por isso que, no medo, às vezes, de se indispor com outra pessoa, ele acabou me puxando. É isso. Posso falar?
Por favor. A minha atitude de puxar você no jogo da Discord não foi medo, foi estratégico para que todo mundo soubesse como eu estava me sentindo. E eu tinha certeza, porque eu já tinha visto as movimentações de vocês, inclusive na festa, que o seu maior aliado, que no caso, até naquele momento, era o Arthur, poderia não saber de tudo que aconteceu, principalmente das nossas conversas. Então não foi medo de eu puxar outra pessoa. Foi que naquele momento, pra mim era mais coerente deixar na situação pública, deixar pra todo mundo saber ao mesmo tempo, do que ficar fazendo depois, sabia disso, sabia daquilo, sabia daquilo outro. E realmente a gente conversou talvez 1 hora antes do jogo da Discord, foi muito próximo, mas a minha atitude realmente não foi medo, foi estratégica para que todo mundo soubesse ao mesmo tempo. Escolher manipuladora, não é manipuladora, controladora, vou botar na Alina. Não é pessoal, e sim do jogo. A Alina, como uma pessoa fora da curva, fora do normal. Geral gosta, cativa todo mundo tem um carinho. Só que às vezes eu a vejo ela vendo algumas situações que não diz respeito a ela diretamente, né? E daquele momento ela tentar controlar e se colocar ali como fator principal para tentar entender de uma situação que ela não faz parte, né? Ela não é nem a protagonista, nem a antagonista, nem a figurante, nem nada. É só uma passageira e querendo se colocar. Eu não vou precisar dar exemplo, mas já pesquei vários momentos dela assim, então eu acho a Alina controladora, querendo controlar aquela situação, mas como eu não tenho controladora, vou colocar a manipuladora. Só sobre isso, que eu acho que a gente já tinha conversado, já resolveu. Eu acho que eu não sou necessariamente controladora nesse lugar e nem acho que eu me envolvo em situações que eu não estou envolvida, porque eu acho que como a gente está dentro de uma casa, num jogo, eu me coloco dentro desse jogo, me envolvo sim com as situações e talvez quando eu faça esse movimento, seja o meu movimento de me envolver dentro de uma situação na qual eu me vejo atravessada. Seja porque diz respeito a outras pessoas que estão próximas a mim e porque isso de alguma forma venha a me afetar também. Espetar o Barão Bissoli, não tem outro a palavra mais, essa aqui mais chega mais próximo do que eu tenho pra falar. No último jogo traidor, desculpa. No último jogo da Discórdia, ele de fato teve um posicionamento, ele mesmo falou, e ele se posicionou, né? E numa conversa ali no sofá, ele falou, pô, eu me posicionei, tava me sentindo um pouco aérea no jogo, e eu tive um posicionamento, e agora eu tô com vocês. Ele usou algumas palavras do tipo, ele mesmo pode falar sobre, não sei exatamente o que ele falou, mas, pô, ele falou assim, de fato, eu tô com vocês agora, me posicionei, enfim. Ele tem total direito de mudar o posicionamento dele, com quem que ele quer jogar ou quem que ele quer deixar de jogar, mas ele de fato também surpreendeu a gente, colocando o Pedro diretamente no paredão, sem chance de bate-volta. E eu, Paulo André, senti que isso foi uma traição. A palavra é muito forte, mas foi uma traição por não... Ele tem abertura para juntar a gente e falar, pô, rapaziada, seguinte, como ele falou ontem, não me sinto acolhido por vocês. Eu ouvi dizer que vocês estão pensando e que, sei lá, de alguma forma... O que não aconteceu, você pode ter entendido errado, mas de fato não aconteceu, tô falando por mim, não sei pelos outros, tô falando por mim, não aconteceu por mim. Tem abertura para falar, não me sinto acolhido, o que eu acho que também que não é uma verdade, pelo menos comigo, a gente tem uma relação muito forte, não tem profundidade de conversa, mas a gente tem uma identificação. Com o Pedro você já se abriu com o Pedro, com o DG você já se abriu com o DG, com o Arthur você já se abriu com o Arthur. Então acho que você tinha total abertura pra falar com a gente, pô, rapaziada, não me sinto acolhido, tem isso, então, mano, não quero jogar com vocês, falei aquele dia, mas não tô afim, então de fato vou pular o muro de novo. E você não fez isso, você simplesmente pulou o muro e atirou pro nosso, indicou o Pedro, então de fato eu senti que do meu lado meio que traído, assim, dessa maneira. Beleza, a resposta é a seguinte, igual, realmente... Todas as pessoas que antes eu votava foram saindo, então chegou um momento que eu gostava de todos e, no caso, o voto da semana passada, que seria votar nele, que eu já falei quando que eu gosto, era pra proteger o Gustavo, que é alguém que, antes de falar de grupo dos meninos e tal, eu tava com ele. Eu tive uma aproximação muito bacana com ele, sobre jogo, sobre outros assuntos. Então, assim,
E depois disso eu parei pra pensar que aqui acontece muita coisa durante a semana. E assim, eu analisando todas as pessoas que eu gosto muito, que tá funilando o jogo, eu tenho muito mais liberdade, aconchego em conversar com as meninas do que às vezes com você. Um exemplo, quando a gente vai tirar foto no feed, eu tenho muito mais liberdade em chamar as meninas pra tirar e tal, e vocês têm muito mais liberdade pra tirar foto entre vocês, entendeu? Então assim, por isso que eu quero reconhecer outra vez um equívoco meu de quando eu falei, pô, eu escolhi um lado, na verdade eu escolhi proteger o Gustavo, então venho aqui falar que eu me equivoquei, entendeu? Não, total, Sim, e temos muita aproximação e tal, mas não é profundo, como você acabou de falar. Mas tem um carinho muito grande por você. Não, irado a sua posição, a gente até comentou aqui o fato de você se reconhecer, mas de fato, tipo, a partir do momento que você senta e fala, pô, tava me sentindo aéreo e me posicionei e agora estou com vocês, a gente não espera que você vá pegar o líder e indicar uma pessoa que você fala que tá junto. Mas o que acontece? Uma coisa que eu aprendi aqui no BBB. Relação de jogo e relação interpessoal. Se eu mantivesse estar com vocês, seria muito mais relação de jogo, de votar junto. Coisa que eu tenho muito mais relação pessoal com elas. Então ficaria muito contraditório eu votar com vocês e ter uma relação pessoal com elas, entende? Sim, total. Então por isso que, tipo, caiu a ficha e acabei tendo essa decisão. Entendeu? Ok. Acredito que sempre, né, Tadeu? Eu acho que eu nunca vou nas mesmas pessoas e hoje, infelizmente, eu vou ir numa pessoa que muitas pessoas já foram. Vou dar manipulador pro nosso amiguinho Arthur. Arthur é uma pessoa que eu me identifico muito aqui dentro, principalmente pela trajetória, por a gente ter opiniões muito fortes e às vezes essas opiniões não serem tão bem interpretadas. Só que a questão do manipulador pro Arthur, eu sinto como uma forma estratégica. Tem muita coerência no seu jogo. Acho você muito, assim, não pode usar aquela palavra, né? Mas eu acho você muito bom no que você faz. Você é muito top. Só que, por exemplo, vou citar algo que aconteceu. Acredito que nenhuma verdade absoluta. Eu não sou dona da razão, assim como ninguém aqui é. Acredito que eu possa sim falar as coisas do meu ponto de vista a partir do que eu vejo e do que eu escuto. Principalmente por eu ser muito próxima do Lucas e o Lucas ter muita liberdade para falar completamente tudo comigo. Acredito que sim, que eu fiquei muito à parte do que aconteceu relacionado ao Lucas. E ontem, principalmente quando você quer colocar ele numa situação altamente difícil e delicada dentre os meninos, porque até então eu entendo o Pedro estar magoado, estar chateado por ser indicado, até por causa das aproximações, até por causa da aproximação de ambos. Mas aí quando você tenta trazer o Lucas como uma pessoa, né, altamente traidora, isso e aquilo, por simplesmente sondar, e eu entendo também a sua decepção, eu entendo também a sua decepção, e entendo também a sua mágoa, acredito que eu no seu lugar sim também, talvez me sentiria ferida, mas eu também acho que não é só o seu ponto de vista, igual você quis colocar ele só por causa que realmente os meninos já estavam eufóricos com ele. Você aproveitou um pouco dessa situação para já colocar um pouco também da sua tristeza e frustração ali e colocar ele numa situação ainda mais delicada ainda. E eu não achei legal, e principalmente quando você fala, mas você não sabe as outras páginas. Eu não preciso saber de outras páginas, eu preciso saber exatamente do que eu vejo. Até porque eu não sou uma máquina para estar aqui como as câmeras vendo tudo. Eu sou uma pessoa digna de erros e de falhas, assim como qualquer outra, e assim como o Lucas mesmo. E acredito que a partir do que eu vejo, do que eu escuto, eu posso sim me posicionar. E quando eu digo que em momento nenhum ele foi fazer uma artimanha, foi fazer uma estratégia, criou ali um contexto gigantesco para poder votar no Thiago, porque eu participei de cada detalhe. Ele virou e falou, eu tenho essas opções, eu vou saber quem as pessoas vão votar. Acredito que ele foi um pouco infeliz até em usar o meu nome ao chamar o Eli, mas independentemente dele ter sido um pouco infeliz nesse quesito, acredito também que ele não foi uma pessoa ardilosa em pegar e criar uma artimanha para votar no Thiago, porque ele estava no pensamento como
uma possibilidade. Então a gente conversou, aí eu já estava por dentro do que estava acontecendo, era uma possibilidade. Ele queria verificar qual seria a real contagem dos votos, para que ele não tivesse o voto dele aqui jogado fora e tivesse um posicionamento dentro do jogo. Mas logo depois, quando chegou na festa, assim como chegou na festa e aconteceu o fato de você simplesmente mudar o seu pensamento por algo que aconteceu relacionado a mim, e você fala, não vou votar na Natália, etc, por causa disso, você teve seus motivos, ele também mudou o pensamento dele na possibilidade, porque não era certeiro, era uma possibilidade de votar no Thiago. Ele mudou essa possibilidade, por quê? Por causa de você, pelo carinho que ele sente por você, por querer estar ao seu lado. Então acredito que assim, você é uma pessoa assim bacana, mas às vezes você manipula assim muito as palavras, tentando se sobressair. Não acho isso errado, acredito que aqui dentro da casa é isso mesmo, porque a gente precisa sobreviver, mas eu acho assim que você deveria ter um pouquinho até de cuidado. Outro fato também que eu levanto, e já falei isso inclusive com você, você virou pra Laís e falou assim, eu já fui em 3, vamos ver. Já fui em 3, já bati em 3. Então você falou isso. E depois eu expliquei pra ela. Não importa o que você explicou, importa o que você falou. Porque você aqui disse várias vezes que não importa qual era a decisão do Lucas, importa o que ele fez. Então, o fato do que ele fez é o que tá importando. Então é isso que tá importando aqui também. Você bateu e falou, eu já bati em 3. E por que eu falei isso? Mas foi o que eu te tá disse. Arthur, por favor, com licença, gente, por favor. Arthur, deixa a Nath terminar e você vai ter seu tempo pra responder. Indiferentemente, você falou, e eu falei, Arthur, só tenha cuidado com a sua arrogância e prepotência. Não é porque eu e você fomos em 3 que a gente vai no quarto, no quinto e vamos voltar. A gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente fala e se posiciona aqui dentro. Então, é somente isso. Como eu digo, não é nenhuma crítica, na verdade eu acho que é até um toque. Acredito que você ser manipuladora aqui dentro é uma estratégia sim boa, porque você não faz isso, como Lina falou, uso até das palavras dela, de maneira nenhuma incumbida, escondida de ninguém. Você é muito transparente nas coisas que você faz, mas quando é com os outros, você, tenta amenizar um pouco, entendeu? Porque com você ameniza e com o outro você pesa mais. Ontem não achei bacana o que você fez, principalmente com o Lucas, e principalmente por você gostar tanto dele, eu acho que você poderia ter deixado a situação do Pedro com ele, etc., ficar aflorada e depois, em um outro momento, chamar ele de canto e conversar com ele. Posso falar, Tadeu? Fica à vontade. Pode falar, Arthur. Bom, primeiro que você está falando sobre manipulação, você está manipulando uma situação que da maneira... eu falo do que eu vi. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, ele não foi, como eu já disse no meu momento de fala, ele não foi lá ver quem as pessoas iam votar. Ele foi lá e disse quem ele gostaria. Ele mesmo já falou. Ele ele foi saber com quem... E depois de perguntar... Tadeu, agora é meu momento de fala, Tadeu. Depois de perguntar e saber, ele disse, eu prefiro ir com o Thiago até o momento antes de vocês terem a conversa na festa. E nós somos seres humanos, ninguém aqui tem uma verdade absoluta e todos aqui temos o direito, sim, de mudar de opinião e não só mudar, o tempo todo. Assumir que erramos. Podemos, não, Ok, nós podemos. Nath, agora eu peço que você deixe o Arthur concluir a gente pode mudar de ideia o tempo inteiro. Isso eu falei pra ele, o problema não é ele ter mudado de ideia, o problema é ele não ter vindo falar comigo que ele mudou de ideia. Mas esse é o meu momento de fala, Natália. Porra, Tadeu, porque... não dá pra falar. Não consigo falar, pô, você falou pra caramba, Vamos lá, deixa eu Nath, falar. por favor, Arthur, vai lá. O problema não é ele mudar de opinião, ele pode mudar de opinião. Isso não é nenhum problema. O problema foi ele não ter vindo falar comigo em nenhum momento. Eu fui falar com ele na cozinha sobre isso. Lucas, não sei se ficou claro pra você sobre o que eu falei do PA. Em nenhum momento eu quis dizer que 20 mil reais não era importante pra alguém. Não tem nada a ver com isso. Eu falei com ele ali, eu e ele. Quando a discussão foi lá pra sala e tomou uma outra proporção, todo mundo tava falando. E quando eu fui te interromper, ali eu falei, Natália, você não sabe do que você tá falando, você não sabe de todos os acontecimentos. A gente tinha um combinado, um acordo. Tudo bem, eu simples sabia assim. do acordo. E com relação ao fato dele ter falado, sondado, é o seguinte, o que eu acredito é, quando a gente quer falar sobre o jogo com alguém, a gente chama a pessoa e a gente fala, mano, vamos falar sobre isso aqui? Vai pra um lugar, vai pra academia e conversa. A maneira como ele fez, chamar o Eli, falar que você tá chamando ele, quando chega ele, chega lá, finge que tá mexendo nas roupas pra falar, isso é uma coisa que me incomodou. Se você não tá fazendo nada de errado, por que você tá fingindo algo? Esse é o lugar, esse é o lugar que eu achei estranho. Esse é exatamente o ponto. Com relação ao ponto que você falou
que eu disse pra Laís, que inclusive eu já tinha conversado com a Laís ali, e segundo ela, Mas ela a gente tinha tá falando entendido. sobre o fato, Sobre o igual fato. você falou com a Slow. Exatamente, É o fato. sobre o fato. Eu só respondi ao que ela me falou. Ela falou Vamos sobre no aguentar a paredão, então. consequência. Você falou, já bati em 3. Então, Exatamente. beleza, Foi eu isso. falei, já bati em Exatamente 3. desse Só jeito. que em várias outras conversas que eu tive, Mas a gente eu tá falando disse... sobre esse não, foco, assim como tá no você meu trouxe momento só de o fala, tá no meu momento Nath, de por fala. favor. Em nenhum momento eu disse que eu era invencível, que eu podia bater em qualquer paredão, que eu ia voltar, que eu nunca ia sair do programa. Em nenhum momento eu disse isso. Só que aqui dentro a gente tem que se apegar em algumas coisas. Eu, infelizmente, fui no paredão 3 vezes. E graças a Deus, e graças ao público que votou muito, eu voltei. É a única coisa que eu tenho pra me apegar. Então, quando ela vem me alfineta e fala assim, que você aguente as consequências agora, quem é ela pra falar sobre consequências? Eu aguentei um monte de consequências na minha vida o tempo inteiro. E quando eu entrei aqui, eu aguentei várias consequências. Então, a minha resposta foi diante do que ela falou pra mim. Eu não virei do nada pra ela e falei assim, eu já fui em 3 paredão, vamos ver quem vai. Vamos eu e você. Em nenhum momento aconteceu isso. Já te Nenhum disse. momento aconteceu Só isso. pra gente finalizar esse assunto. Mas eu te pedi desculpa quando eu falei das consequências, eu te pedi desculpas ali. Isso, eu também, eu achei que você tinha entendido, Agora, porque eu te não, expliquei mas dos eu 3 só- paredões, Sim, o que eu tinha falado, e você levantou esse tema aqui de novo. falando O que eu queria expressar é pra você, que você finalizando falou esse isso, assunto, entendeu? Mas a Você gente falou, já já tinha voltei conversado lá, demais. você disse que tinha entendido, Laís. Inclusive, Só você chorou lá. finalizando- Só finalizando. Porque não foi por causa o assunto da disso. Laís, já Não foi por causa disso, foi outra coisa. Não, mas você Só disse... Nada a ver com esse assunto. Você disse que você tinha Nada entendido. a ver com esse assunto. Você não disse que tinha entendido? Nada a ver com esse assunto. Você disse eu ou não entendi disse? outras coisas que tu falou. Não, das você não entendeu consequências. sobre o negócio dos Das 3 paredões? Você não consequências. entendeu? Você falou que tinha se apegado a As isso. consequências. Você não As entendeu por que que eu consequências. falei dos 3 paredões? Lá, quando eu te expliquei? Agora, eu continuo só achando que de vez em quando você usa isso. Só Eu continuo finalizando achando sobre que você usa isso. isso. A gente já conversou, eu já te disse, só toma cuidado com essa autoconfiança. Finalizando o assunto do Lucas. Eu entendo você estar magoado, mas quem sou eu pra cobrar o que eu quero do outro? É o que eu disse, já disse Não é o que até eu pra quero, outras é o que foi pessoas. combinado. É o que foi combinado. Não só o que é eu quero, combinado, foi é o que eu combinado. quero, o que eu espero. O que você espera, o que você quer são expectativas suas. Não, Aqui não. eu tô Foi um pra combinado. simplesmente Eu postar falei a pra minha ele o que eu postura. esperava dele. E é isso, e ele Tadeu, falou pra mim o que ele obrigada. esperava de mim. Ele virou pra mim e disse, eu espero nunca me decepcionar com você. Tudo Eu falei, bem. você não vai se decepcionar porque meu jogo E é você coerente. se decepcionou E ele disse, por quê? Porque ele e não foi disse, até você. Não, mas e ele em disse, momento eu só nenhum quero que você tramou seja algo leal pra você a mim. ou pra o Thiago. O que foi? Eu estou falando que você se decepcionou com ele. Porque ele quebrou um combinado. Porque ele simplesmente não foi até você falar o que ele estava pensando. Exatamente, Ok. exatamente. Ok, mas ele não quebrou combinado Ele não foi nenhum leal, com você você. sentiu assim. Ele não Mas eu votou não no votei no Thiago, Thiago, ele cara. não Não é questão sobre articulou votar ou não nada. votar. Mas que combinado é esse que eu não Ele vou? não questão de quebrou. que a gente É o que eu tô te falando. combinou que a gente combinou ia de noite. proteger e proteger as pessoas que a gente combinou, era a Slo e o Thiago Não dos diante dois. do que ele fez, O que a gente entendeu? combinou de noite não É é o isso. que aconteceu Muito antes. obrigada, Tadeu. Eu acho... Ô, Tadeu, só porque meu nome foi citado, quando eu fui chamar o Eli, tinha um monte de gente na mesa. Eu poderia chamar... Eli, vamos lá fora conversar? É isso. Ou... Pô, Eli, Nath te chamando... Bicho, vocês estão faz muita Vocês estão diferença. transformando um ele chamado, uma coisa brinca assim, maquiavélica. normalmente, por eu Foi conhecer, brincadeira. Pô, Eli, Nath te eu chamando pra gente entendo. conversar sobre jogo. Pô, o próprio Para de Eli achou transformar estranho. O próprio Eli achou Pô, mas estranho. tá, se ele achou estranho, tudo bem, ele tem o Então, direito foi só eu disso. que achei, eu achei pô. que foi uma brincadeira, pô. Ah, ele não que... foi uma brincadeira. Assim, pô, A gente já realmente... conversou várias vezes sobre o realmente foi jogo. muito triste várias o vezes que eu a gente, fiz. várias vezes a gente Realmente. conversou sobre o jogo e a gente Isso quando é queria trair. falar só eu e você, Pô, o você que acha a gente que foi fala? trair? Pô, irmão, vamos lá na academia, vamos lá fora, vamos falar. Não é assim que a gente fala? A gente nunca cara. acredita que tava fazendo uma coisa E que outra coisa, ele brinca assim com a gente. Então, por eu conhecer ele e por eu saber que ele é uma pessoa que brinca assim, eu não levei isso na maldade. Foi o que eu disse. Para as pessoas isso Deus. pareceu infeliz. Mas eu, por conhecer, conviver e principalmente conversar muitas coisas com ele, eu entendo que não foi por maldade. E quando eu digo que ele não articulou, porque desde antes, até de conversar com ele, a gente já estava conversando há muito tempo sobre as possibilidades, porque realmente o jogo tá afunilando. Aqui tem pessoas que a gente ambos gostam muito e a gente estava falando, tais pessoas a gente não votaria. E aí ele simplesmente foi perguntar e depois ele falou, não, porque eu gostaria. Ele teve a conversa com você na festa, o pensamento dele mudou. Tanto que ele chegou pra mim e falou, Nath, ó, meu voto vai em tal pessoa. Aí ele foi O jogo dele certeiro. era comigo, porque Nath. então era A gente tinha possibilidade. combinado, era eu e ele, Independente, todas as ele nossas não conversas. fez nada pra quebrar. Ele simplesmente Tá bom, essa é a pensou. sua opinião, a minha opinião é Aí, outra. exatamente. Ok, a Nath começou esse tema, ela terminou e já ouvimos bastante. Eu vou usar a flecha medroso hoje em relação ao último jogo da Discord também, na Jess, mas é só entre eu e você. Eu vou explicar por quê. Algumas vezes, todas as vezes que nós conversamos sobre o jogo, você sempre me colocou num cenário de medo, onde eu teria medo de falar, medo de me dispor com outras pessoas e sempre usar Natália e você. Isso foi várias vezes que aconteceu, né? Hã? Eu Hã? também. Não, sim, muitas vezes. E
Vou falar como me senti no último jogo da Discord. Naquela semana, na semana passada, você teve inúmeras situações, algumas situações com algumas pessoas específicas aqui, que foi vivenciadas e vistas por todo mundo. E mesmo assim, você preferiu no jogo da Discord fazer o que eu fazia com você. E quando a gente conversou há 4 semanas atrás, você pode perceber que eu tive uma mudança de comportamento muito grande. Então, todas as vezes que nós conversamos, eu sempre falava, eu concordo com você. Eu concordo com o que você está falando. E me senti exatamente no mesmo ponto da semana passada. Que ao invés de você puxar pessoas que você tinha realmente tido uma situação, você usou uma situação que não foi com você e que mais cedo nós 3 estávamos conversando no gramado. Eu já tinha explicado, colocado para você meu ponto de vista, você já tinha falado também sobre isso e parecia que você tinha entendido junto com o Vini, até a Natália participou de alguma parte da conversa e mesmo assim eu me senti exatamente no momento que você apontava para mim, como tendo medo de me dispor naquele momento que você também, a mesma coisa, tinha outras coisas para falar de outras pessoas que todo mundo sabe. Então, eu estive na mesma posição. Por isso, eu tô colocando essa flecha em você. Agora, só para completar, mas já vi muitos movimentos seus, inclusive hoje, quando você falou aqui com o Scooby, ontem na discussão, alguns outros momentos que não tem a ver com isso. Então, essa flecha é só entre nós dois sobre o que nós conversamos e a gente traz até hoje. É só isso. Tá. Confesso que sim, sou medrosa, assumi isso inclusive no meu discurso quando eu tava no paredão. Tenho muito medo mesmo de muitas das coisas que acontecem aqui porque eu não quero sair. Mas eu não escolhi você no jogo porque eu estava com medo. Escolhi porque eu não quero ficar repetindo as mesmas pessoas como algumas pessoas fazem aqui dentro. Porque eu quero toda semana ter a possibilidade de ter algo pra falar sobre alguém aqui que não são pessoas que estão tão próximas a mim. E quando eu disse pra você que você vota em mim ou na Natália é porque você fez isso várias vezes. E isso significa que aqui dentro da casa existiam outras pessoas. Inclusive no paredão que você... É minha vez. Inclusive no paredão que você votou em mim e não no Arthur, você falou assim, mas o quarto ia votar no Arthur e eu não queria votar no Arthur porque o Arthur tava próximo. Mas aqui na casa não tinha só eu e o Arthur pra você votar. Tinha eu, o Arthur e mais 3 pessoas. Então foi isso que eu justifiquei. E você dizer pra mim que a gente conversou aqui no gramado e tava resolvido, não é justificativa, porque você conversou lá com o Lucas e chegou aqui no jogo da Discord e chamou ele. Então se você quer ser coerente com o que você tá colocando, você também tem que ser coerente com o que você faz. Eu não acho que o fato de eu ter te chamado ali é sobre a gente ter resolvido aqui, não. É porque naquele momento eu precisava me posicionar e eu não queria repetir PA ou qualquer outra pessoa que eu já tinha chamado no jogo da Discord. Foi só isso. Posso falar? Posso dar? Eu não falei que a gente... Pode concluir ele. Eu não falei que a gente resolveu, até porque eu não tinha nada pra resolver com você. Minha situação era com outras pessoas. Com relação ao Lucas, a minha decisão de colocar aqui a situação não foi porque já tinha resolvido. Foi porque eu realmente queria deixar que o grupo dele soubesse o que tinha acontecido. Foi estratégico da minha parte todo mundo saber, tá? Em relação ao seu voto, o voto do Arthur, a gente tá falando da 2ª semana. Muita coisa mudou. Outra coisa... É só isso mesmo. Não, porque eu ia falar demais. Obrigada, Eli. Obrigada. Arthur levou 4 flechas de manipulador. Eli levou uma flecha de medroso. Gustavo, uma flecha de manipulador. Jesse, uma flecha de medrosa. Depois temos Lina com 2 flechas de manipuladora. Lucas com 3 flechas de traidor. E Scooby com uma flecha de manipulador. Bem, obrigado, pessoal. O que você achou desse jogo da Discord? Já comenta aqui embaixo. É isso que a gente gosta toda segunda-feira. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui pra você. Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Um beijo e fui.